Esta postagem contém audiodescrição. Na tela de fundo cinza com a fachada do TJGO em traços suaves e no estilo marca d'água está sobreposta a logomarca da EJUG, Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O vídeo é uma transmissão ao vivo da oficina Melhor Idade para Todos, de 25 de setembro de 2024. Tem início a abertura da oficina Melhor Idade para Todos, no auditório da EJUG, Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Na tela, uma mulher branca de cabelos castanhos. Ela usa óculos e inicia a abertura da oficina. E, na sequência, uma apresentação musical do coral é chamada ao palco. É o primeiro evento que nós realizamos para falar dessa Central do Idoso, essa oficina. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Tá? E eu quero aqui falar para vocês do que se trata, né? Aqui o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio do NUPEMEC, do Comitê Multinível, Multissensorial e Interinstitucional para a Promoção das Políticas Públicas Judiciais de Atenção à Pessoa Idosa, com o apoio da EJUG, nós estamos aqui na casa da EJUG, né? Esse é o auditório deles, tem a honra de realizar a solenidade de abertura da primeira oficina Melhor Idade para Todos. Tá? Eu não vou. Esse comitê foi criado em atenção à resolução do CNJ 520/2023, que instituiu a Política Judiciária Nacional sobre pessoas idosas e suas interseccionalidades. Eu não vou ficar falando de nome de lei, nem de nada aqui, muita coisa, não, porque eu acho que a nossa conversa tem que ser, né, assim... Todos me ouvem? Então, nós vamos iniciar a apresentação, gente, com a apresentação do belíssimo coral Heloísa Mendes Clube 60+, que ele é coordenado pela Joelma. É um dos programas que tem esse projeto Heloísa Mendes Clube 60+. Ela quer que coloque. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Joelma Cristina, sou uma eterna aprendiz, mas estou aqui para falar com vocês. Hoje eu sou uma especialista em longevidade e envelhecimento ativo. Esse é o programa Clube 60+. Eu trouxe aqui para partilhar com vocês hoje, nessa tarde, 2 canções com esse coral que tem o nome Heloísa Mendes. Heloísa Mendes é a nossa primeira maestrina, a maestrina que nos ensinou a cantar.
Hoje, infelizmente, ela não pode mais estar aqui conosco no palco. Está, sim, aqui nesse plano terrestre, mas não está mais apta a estar nas nossas apresentações. Mas eu queria que vocês, calorosamente, junto comigo e junto com o meu coral, dar uma salva de palmas a Heloísa Mendes. Gratidão à nossa Lolô, que junto comigo fundou esse coral, lá atrás, há 14 anos. E hoje, nós viemos aqui compartilhar com vocês 2 canções, como eu havia dito. Uma delas fala sobre nós, sobre as nossas escolhas cotidianas e sobre a forma com que nós acreditamos que seja a melhor para ser vivida nessa etapa do ciclo da vida. Nós entendemos que em todas as etapas da vida nós precisamos ter novas aprendizagens. Nós precisamos entender que o nosso corpo muda, a nossa cabeça muda, nossa disposição, os nossos amigos, a nossa casa deve mudar para ter mais segurança. Às vezes a gente sai da nossa casa, a gente vai morar em um outro lugar, nas ILPIs, por exemplo, e lá a gente se refaz, a gente cria novos hábitos, novas formas, a gente se recria. E é sobre isso, é sobre essa história que nós vamos contar agora para vocês, nessa primeira canção, que chama Mudança, que é, para nós, uma lei eterna da vida. A gente sempre precisa mudar. E agora, a gente quer que esse coral daqui, junto com esse coral daí, cante a próxima canção conosco. Essa é animada, é brasileira e é popular. Mandacaru. Ela
Agora na tela é dado andamento à oficina, com várias participações. Os convidados para a oficina se utilizam do telão para demonstração de dados sobre a temática que segue. Bom, pessoal, como nós pudemos ver, né, as músicas que eles trouxeram, o objetivo desse coral era sensibilizar todo mundo sobre a atuação conjunta, né, da família e da sociedade no processo de envelhecimento e as consequências que traz. Então, nós convidaremos agora os palestrantes para abordar os temas sobre o enfoque da saúde e a melhor idade para todos. Envelhecer com sabedoria, construindo relações saudáveis e uma rede de apoio forte e crimes cometidos contra as pessoas idosas e seus impactos na sociedade. Vamos primeiro também registrar a presença, né, aqui da doutora Lídia de Assis e Souza, que é juíza auxiliar da presidência e presidente do Comitê Multinível, Multissensorial e Interinstitucional para a promoção das políticas públicas judiciais de atenção à pessoa idosa. Esse comitê foi criado a partir da resolução do CNJ, que eu falei para vocês ainda há pouco. Registrar a presença também do Dr. Eduardo Pérez, juiz titular da Primeira Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude, Cível e do Juizado Especial, também coordenador do Natijus. A presença da doutora Maria Niva Fernandes da Silva, diretora da Divisão Interprofissional Forense. Do doutor, não sei se chegou já, mas doutor Alexandre Bruno de Barros, delegado titular da Delegacia Especializada de Atendimento a Idoso. Ainda do excelentíssimo, não sei se veio, desembargador Walter Carlos, ele havia confirmado a presença, acho que não, né? Do senhor Fabrício Duarte, presidente do Sindijustiça, Sindicato dos Servidores do TJGO. Do deputado estadual Ricardo Quirino, do Dr. Marcelo Machado de Carvalho Miranda, coordenador da área de Direitos Humanos do Ministério Público, aqui representando o Dr. Ciro Terra Pérez, procurador-geral do MP. Ainda do Dr. Wagner Gerson Garcia, integrante do Comitê Multinível, esse que a doutora Lídia preside, que eu acabei de mencionar. A psicóloga Anja Meirelles, que é gerente da pessoa idosa da SEDES, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Estado, e a psicóloga Luciana Mota, que é a responsável pela política do idoso do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Goiás. Aqui, em nome do Dr. Leônidas Lopes Campos da Silva, que é o juiz coordenador do NUPEMEC, é a unidade a qual eu pertenço, que está promovendo, juntamente com a EJUG, esse evento, eu agradeço a presença de todos e vamos agora passar as nossas palestras. Eu convido, então, agora para fazer uso da palavra, a presidente do Comitê Multinível Multissensorial e Interinstitucional para a Promoção das Políticas Públicas Judiciais de Atenção à Pessoa Idosa, a doutora Lídia de Assis e Souza. É a juíza. Doutora Lídia, gente, é a juíza auxiliar da presidência. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes. Eu não vou repetir toda a nominata, né, que todos já foram aqui citados, mas é uma grande alegria, uma honra receber todos os servidores, pessoas aqui presentes da comunidade, Sindijustiça, representantes das instituições que compõem o nosso comitê da pessoa idosa, então estejam todos cumprimentados. Vou fazer breves palavras nessa abertura. E é com grande satisfação que damos início à nossa oficina Melhor Idade para Todos, um evento de suma importância que se realiza aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Hoje, reunimos membros do Sistema de Justiça, idosos e representantes da comunidade, todos comprometidos com um objetivo comum: promover a dignidade, o respeito e a proteção dos direitos da pessoa idosa. Esse é o primeiro evento do nosso comitê, com esse nome difícil, né? Multinível, multissetorial, interinstitucional, para a promoção da política da pessoa idosa. Mas isso significa o comitê, né? O envolvimento de instituições, de parceiros, que possam agregar
providências, atividades, ações, iniciativas para esse nosso comitê. Tem um nome complicado, mas, no final das contas, é um comitê que procura trazer melhorias e minimizar as dificuldades enfrentadas pela pessoa idosa. O nosso comitê representa, portanto, um esforço coletivo, abrangendo diversas áreas e instituições, para garantir que a voz e os direitos das pessoas idosas sejam ouvidos e respeitados em todas as esferas da sociedade. A atuação coordenada dos membros do comitê nos mostra que as necessidades dos idosos não podem ser tratadas de forma isolada. Esse comitê é uma resposta a essas necessidades. Ele representa a união de esforços entre diversas instituições e áreas de atuação, possibilitando uma abordagem mais ampla e integrada para enfrentar os desafios que as pessoas idosas experimentam. Aproveito a oportunidade para informar com muita alegria que foi autorizado pelo presidente do Tribunal de Justiça a criação da Central de Atendimento à Pessoa Idosa, que nós chamamos de CAP. É um projeto de iniciativa do NUPEMEC e que já foi aprovado pelo nosso Comitê da Pessoa Idosa, e que tem como objetivo realizar atendimento humanizado, realizar o encaminhamento das demandas da população idosa, promovendo celeridade, rapidez na prestação jurisdicional, em consonância, em conformidade com a política nacional da pessoa idosa. A efetiva implementação dessa central de atendimento à pessoa idosa requer a colaboração de vários órgãos e instituições, pois ninguém faz nada sozinho. Para isso, pretendemos estabelecer parcerias com o município de Goiânia, suas respectivas secretarias de saúde, desenvolvimento humano e assistência social, além de órgãos como a Polícia Civil, a Defensoria Pública e o Ministério Público. A celebração de cooperação interinstitucional será fundamental para que possamos criar uma rede de proteção eficaz para a pessoa idosa, em conformidade com o Estatuto da Pessoa Idosa e com os termos da nossa Resolução 520 do Conselho Nacional de Justiça. Nossa missão, portanto, é clara: atuar de forma articulada e propositiva para que todos os idosos possam ver seus direitos respeitados e suas vozes ouvidas. A Central de Atendimento da Pessoa Idosa pretende realizar mutirões para que o trâmite dos processos judiciais de idosos sejam mais rápidos, oficinas sobre envelhecimento para idosos, familiares, redes de apoio, atendimento a demandas pré-processuais, processuais, buscando resoluções consensuais, buscar parcerias para fortalecer a rede de proteção ao idoso, fomentar soluções consensuais para evitar litígios e promover a rapidez, a celeridade no julgamento dos processos judiciais envolvendo idosos, e também firmar parcerias com faculdades, órgãos para apoio psicossocial e jurídico. Além disso, a juíza Maria Umbelina Zorzetti, apresentou uma proposta de elaboração da cartilha de idoso, que está sendo submetida e aprimorada pelo nosso Comitê da Pessoa Idosa, e essa cartilha servirá para ser uma orientação, um recurso realmente valioso para aumentar a compreensão e a adesão de toda a sociedade a esse projeto. Concluo, portanto, convocando todos vocês a se engajarem nesse movimento, que hoje nós possamos traçar um caminho conjunto de acolhimento, solidariedade, respeito e proteção, em prol de uma justiça mais inclusiva e sensível às necessidades da população idosa. Agradeço a todos que estão aqui presentes, desejo uma excelente tarde, uma proveitosa tarde, e muito obrigada. Deixa eu baixar, né, porque a pessoa aqui não cresceu. E a tendência agora é só diminuir. Descobri esses dias que eu diminui 2 centímetros, gente. Eu estou muito triste com isso. Quem já tinha 1,53 vai virar o quê daqui a pouco, né? Nada, vai sobrar nada.
Então, depois da brilhante fala da doutora Lídia, nós agora vamos convidar o doutor Eduardo Pérez, né, juiz coordenador do Natijus, para falar para nós a respeito da saúde e a melhor idade para todos. Seja bem-vindo. O microfone sai? Boa tarde às senhoras e aos senhores que estão aqui presentes. Rapidamente, só agradecer a oportunidade de estar aqui, a doutora Lídia. Muito obrigado, doutora Lídia, parabéns pelo trabalho que a senhora tem realizado. Cumprimentar o doutor Leones também, enfim, toda a nominata que já foi feita. Eu tinha preparado uns slides para a gente falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, etc., 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 mas eu acho que é mais interessante se a gente conversar um pouquinho, às vezes as senhoras e os senhores querem falar alguma coisa, vieram até aqui, né? A gente conversa, bate um papo um pouquinho, e a gente vai falar a importância da atuação do judiciário sobre os direitos das pessoas idosas, né? Enfim, vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, é uma honra estar aqui, né, diante de pessoas com tanta experiência, né? Eu, particularmente, não sei a religião de cada um, eu sou cristão, e acredito que é melhor estar vivo, né, envelhecer, do que a alternativa. Né? A alternativa é não envelhecer. Muito bonito, inclusive o coral. Né? A minha menininha, ela dança Luiz Gonzaga, ela está com um aninho, uma vez passou, tocou no rádio, lá ela começou a dançar, a gente toca sempre. Né? Ela ama Luiz Gonzaga. Tocou pagode russo, não sei se vocês já ouviram pagode russo, tocou, ela fica doidinha. Né? Enfim, mas aí são as raízes do Nordeste dela. Mas, enfim, nós estamos conversando, batendo um papo um pouquinho. O que é importante, né, as senhoras e os senhores entenderem? Não adianta eu vir aqui e falar um pouquinho, por exemplo, obrigação da família, comunidade, sociedade, etc., segurar a pessoa idosa, etc., 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 etc. Eu gosto muito de uma fala, tem uma filósofa que chama Hannah Arendt. Nem todo mundo conhece, enfim, mas tem uma fala dela que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: não existe humanidade, existe a pessoa viva. Então, eu acredito que assim, a gente coloca todo mundo aqui como idoso, etc., etc., mas não existe o idoso. Existe a pessoa, existe a senhora, o senhor, a senhora, todos com nomes, demandas diferentes, necessidades diferentes, que nós temos que atender. Né? Até por isso, considerados hipervulneráveis. O que é hipervulnerável? É alguém que está além da vulnerabilidade, alguém que precisa de um atendimento. As senhoras e os senhores pavimentaram a estrada que nós temos aqui hoje. Se não fosse o meu avô, a minha avó, trabalhando na roça, vendendo ovo, etc., eu não seria juiz hoje. Então, é essa valorização que nós temos que fazer. O que as senhoras e os senhores precisam entender é o judiciário, a defensoria pública, a Polícia Civil, cumprimento, doutor delegado, a gente estava conversando, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Executivo, etc., não fazem favores. Eles cumprem um dever para com as senhoras e os senhores. Eu até falei com o doutor Leones, por favor, para encaminhar para os cuidadores, para os responsáveis dos abrigos e deixar à disposição, né, de quem estiver nos lares ou de quem estiver fora, os acessos aos contatos, às informações de direito, etc., etc. E, doutora Lídia, a gente poder disponibilizar, a senhora falou de mutirões, é muito importante, porque não tem nada mais desagradável, mais triste para um juiz, que julgar um processo no qual a pessoa falece no meio. É muito ruim. A pessoa está esperando o direito dela e não vê o direito dela. Gente, olha, pelo menos os meus avós, né, quando tinham algum problema, esse problema ocupava a vida deles inteira. Então, imagina um processo. Senhoras, os senhores ficam pensando, não sei se as senhoras, alguém aqui tem processo no judiciário, né, mas se tiver, deve ficar pensando nisso, como é, quando é que anda, quando vai, etc., etc. Quer falar com o juiz, não consegue, quer falar com o advogado, com o defensor, com o promotor, não consegue. Nós precisamos facilitar isso, porque é questão de saúde também, cuidar da celeridade processual, porque isso incomoda, isso atrapalha. Aqui são alguns direitos dos idosos que eu estou colocando, né, estão todos no Estatuto do Idoso. Seria uma tolice eu ficar aqui repetindo para as senhoras e senhores que têm direito a transporte intermunicipal gratuito, que tem direito a desconto de 50%, a questão enfim,
né, uma série de outros direitos, prioridade na tramitação de processo, etc., né, não ajuda tanto assim. Né, direito de requerer o BPC, isso é importante, né, o INSS dá o direito, a partir dos 65 anos, de requerer o benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, né, direito de 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez, então isso é um direito também que existe. Violências têm que ser comunicadas, violência aos idosos. Questão de alimentos, às vezes, as senhoras e os senhores têm parentes ainda vivos, né, e espero que não seja o caso, mas, infelizmente, nós, como juízes, acabamos pegando essa situação, promotores, etc., de filhos que deixam os pais, que não cuidam dos pais. Né. Bom, eles são obrigados a cuidar dos pais, e se eles não quiserem, eles são obrigados a pagar alimentos. Quem está dizendo isso? A lei. A lei diz que eles têm que pagar alimentos aos pais. Então, se as senhoras e os senhores sentirem ou tiverem nessa situação, espero que não, as senhoras e os senhores têm o direito de exigir desses filhos, netos, etc., os cuidados, porque as senhoras e os senhores cuidaram. Eu, com um bebê pequeno são noites em claro, cuidando, a gente muda a vida da gente totalmente. Eu tenho certeza, quem teve aqui filho, né, e talvez neto, e cuidou do filho, cuidou do neto, num período muito mais difícil do que hoje, porque eu lembro como as coisas faltavam, né, quando eu era pequeno, nos anos 80, faltava tudo, não tinha nada, né, era uma dificuldade, e cuidaram deles, se dedicaram, e hoje eles estão onde eles estão, graças ao esforço das senhoras e dos senhores. Questão de saúde também, as senhoras e os senhores têm direito, tá? Não é favor, é direito, de atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades geriátricas de referência com pessoal especializado, atendimento domiciliar, inclusive internação home care. Tá? A saúde pública ela tem que fornecer para as senhoras e para os senhores esse tipo de atendimento. Volto a dizer, não é favor. Tem que fornecer também medicamentos, especialmente de uso continuados, próteses, órteses, etc. Não pode ter discriminação nos planos de saúde, enfim. Né, tem uma série de determinações sobre a saúde pública que garantem às senhoras e senhores celeridade. Se não conseguirem, e às vezes pode acontecer de não conseguir, procurem o judiciário, né, busquem via Ministério Público, vamos conversar, viu, doutor Leones? Conversar com a Defensoria Pública, Ministério Público, para que façam aí alguns mutirões e o próprio Judiciário esteja à disposição também, para que a gente possa examinar com rapidez esses pedidos. Quem precisa, precisa agora, né? Precisa nesse momento, não dá para esperar. A gente está um calorão lá fora, né? Eu estou falando aqui, estou vendo aqui algumas pessoas vieram de camiseta, etc. Não sei se estão passando frio, eu estou tranquilo, né? De terno e gravata aqui dentro, mas lá fora estava um calorão, acho que de 41 graus. Nunca vi. Goiânia já foi quente assim? Eu cheguei aqui em 2011. Goiânia sempre foi quente assim? Porque eu não lembro de ser quente assim. Não, né? Gente do céu, e queimada, tudo mais. Nossa, é uma falta de senso, né? Isso afeta a nossa saúde, isso afeta uma série de coisas. Outra coisa que as senhoras e os senhores têm, direito à autonomia, estando no uso das faculdades mensais, ou seja, está bem da cabeça, pode decidir pelo tratamento, pode decidir o que quer fazer, tá? Não são crianças, têm direito à autonomia, decidir pelo o que quer fazer, tem direito, vai ficar internado, tem direito a um acompanhante, tá? E o acompanhante tem que ser coberto, essa alimentação do acompanhante também. Em caso de violência, tem que ser comunicado, a violência e o abuso tem que ser comunicado à autoridade policial, ao Ministério Público, ao Conselho de Idoso Municipal, Estadual, Nacional, etc., etc. Tem que ser comunicado. Tá? E qualquer ação ou omissão praticada no local público ou privado também é considerado violência contra o idoso. Questão de plano de saúde também não pode ter nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de falta de cuidado, nenhum tipo de discriminação, tem direito a continuar no plano, enfim, é uma série de outras coisas. Outras questões, muitas vezes a gente não percebe que nós estamos sendo vítimas de violência. Tá? Eu costumo dizer, eu até comentei esses dias, foi uma situação muito engraçada que aconteceu comigo, eu saí de uma palestra, minha esposa tinha sido homenageada, eu fui acompanhá-la, era noite já, cheguei no carro, apertei o controle do carro e não abri a porta. Eu falei, pô, vou ter que buscar a chave reserva, o que eu vou fazer? Passou um amigo e falou para mim, não, o que está acontecendo? Eu expliquei para ele, ele falou, não, ele apertou também, não deu. Nós três ali, ele falou, não, então eu te dou uma carona, ele falou para mim, eu te dou uma carona e depois você pega e traz de volta. Eu falei, tudo bem. E nisso estava passando um outro amigo, ele viu a gente junto ali, aconteceu alguma coisa? Eu falei, olha, aconteceu, não está abrindo e tal. Ele falou, e a chave de metal, não encaixa, não? Eu falei, a gente está tão acostumado a apertar o botão que eu esqueci que tinha uma chave de metal que eu encaixava e virava.
Eu encaixei, virei, passei uma vergonha, dei risada, tal, mas eu quase fui em casa buscar a chave reserva para apertar o controle para entrar no carro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente está numa situação que a gente não vê que está submetido ao abuso, está submetido a uma situação degradante. Lógico, eu conto isso como uma situação caricata que aconteceu comigo, mas relações tóxicas, as relações abusivas, nem sempre a gente percebe. É importante, portanto, que as senhoras e os senhores também tenham atenção psicológica, tenham alguém com quem falar, tenham alguém com quem conversar. A gente não pode tratar mais da pessoa idosa como uma generalidade, é o direito dos idosos. Não, é o direito da senhora, do senhor, da senhora, do senhor, das senhoras que estão aí. Não é um direito das pessoas idosas, abstratamente falando. Precisam se sentir valorizados. O fato de nós estarmos aqui hoje aqui, falando sobre essa situação, é uma tentativa de resgatar essa participação social, essa participação comunitária, que inclusive é direito das senhoras e dos senhores. O idoso não tem que ser esquecido. A gente vive numa sociedade que joga o idoso, muitas vezes, para escanteio, porque já não produz mais, que a mãe tem que voltar a trabalhar rápido, não dá tempo nem de criar o filho, porque nós vivemos uma sociedade que produz. O discurso é bonito, na prática, já não é tão assim. Então, nós temos que lembrar, existe essa solidariedade. Todo mundo só pensa assim, o futuro. Gente, e o presente? O presente, as senhoras e os senhores estão aqui na nossa apresentação muito bacana que aconteceu aqui, falando que nós temos que nos adaptar. Né? Eu tenho me adaptado, eu queria uma coisa há 20 anos que eu não quero hoje. Então, a vida é assim, a vida ela vai apresentando desafios para a gente e nós temos que tirar o melhor dela. Lógico que nós temos que ter esse apoio. O ser humano sozinho não vigora. Tem uma frase muito bacana que eu ouvi uma vez, que é impossível ser feliz sozinho. Sozinho a gente só mirra. Tá? Então, o objetivo é que a gente realmente possa ouvir as senhoras e os senhores hoje, as demandas. Às vezes os lares ou as senhoras e os senhores têm alguma coisa para falar para a gente, digam, falem, alguma necessidade. Eu acho que tem que ter essa importância, doutor Leônidas, desses mutirões, dessas situações, para ouvir com paciência. Porque, muitas vezes, nós temos impaciência para ouvir idoso. Não, vamos ouvir, fala rápido, o que você quer? Eu tenho que atender o outro e tal, não sei o quê. Não, vamos ouvir com paciência, vamos entender o problema. Muitas vezes, dentro desse problema, tem outros problemas que nós temos que atender. As senhoras e os senhores estão aqui hoje, eu sou muito grato por falar para as senhoras e para os senhores hoje, nesse esforço que eu espero que se repita mais vezes. Eu espero que as senhoras e os senhores não tenham problema, não, mas se tiverem, contem conosco, nós estamos à disposição, nós somos remunerados para isso. Tá? Não tem sábado, domingo, feriado, noite. Judiciário é 24 horas, MP 24 horas, polícia 24 horas, defensoria 24 horas. Teve um problema, vamos atender. Eu peço, por favor, que a equipe disponível disponibilize depois para o pessoal os números de contatos, etc., e facilite. Muitos aqui não têm WhatsApp, não estão acostumados, eu já estou ficando para trás, eu já não tenho mais TikTok, essas coisas, não sei nem o que é, né, eu já estou ficando para trás, então não tem WhatsApp, não usa e-mail, não entra em site. Gente, vamos facilitar, né, vamos a quem precisa, né, isso aqui é a proposta do Dr. Leônidas, da doutora Lídia, que está aqui conosco, vamos a quem precisa, e não vamos esperar que sejamos acionados, porque o meio tecnológico, nós começamos a nos sentir afastados das senhoras e dos senhores. Quem aqui usa o WhatsApp, normalmente? Aí, pouca gente usa, assim, do pessoal, né? Normalmente. Né? E-mail, normal, todo mundo usa e-mail. Menos gente ainda usa e-mail. Então, assim, vejam só, doutora, a gente precisa estar disponível. A melhor forma de estar disponível é ir até as senhoras e os senhores, de repente numa associação, de repente num lar, alguma coisa, seria melhor? Ouvindo as senhoras e os senhores, seria melhor ir até os senhores para ouvi-los? Acredito que sim. Então, era essa a contribuição que eu gostaria de dar. Peço desculpas, eu preparei uma palestra muito técnica, mas chegando aqui eu preferi não falar a palestra técnica, eu preferi dizer que nós, juízes, juízas, somos seres de carne e osso, também vamos envelhecer, se Deus permitir que a gente envelheça, se Deus nos permitir essa graça de envelhecer, e esperamos que, quando a gente chegue lá, nossos direitos sejam mais resguardados do que os das senhoras e dos senhores são hoje. Mas o trabalho começa com esse da doutora Lídia e da equipe dela. Né? Vamos incluir as senhoras e os senhores na realidade, vamos trazer para o holofote. Tá? As senhoras e os senhores não são histórias, são presente. Desculpe se eu me estendi um pouco mais. Uma excelente tarde para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado pela oportunidade.
Não, discutam, né? Não consegui também colocar aqui, gente. Então, tá, vamos dar continuidade. Os óculos, né? Porque isso aqui não é porque eu sou idosa, não, tá? É porque eu já uso desde cedo. Mas o ano que vem eu estarei do outro lado. É por isso que, dessa vez, me escalaram para fazer o cerimonial, porque é a última chance, porque nas próximas eu estarei aí, viu? Em 7 meses eu serei idosa também. Não acredito muito nisso ainda, não, mas eu falo que velha nunca, só idosa, viu? Então, vamos dar continuidade. E agora nós vamos convidar a doutora Maria Nilva Fernandes da Silva, que é a diretora da Divisão Interprofissional Forense, para falar para nós um pouquinho sobre envelhecer com sabedoria, construindo relações saudáveis e uma rede de apoio forte. É reforçar mais uma vez o que o doutor Eduardo falou, que ninguém vive sozinho, né? E, sobretudo, agora, nessa fase tão especial das nossas vidas, é extremamente importante essa rede de apoio. Você quer falar? Fica à vontade. Boa tarde a todas e a todos os presentes. Um cumprimento especial aqui, né, para a doutora Lídia, que nesse ato aqui também representa o nosso presidente do tribunal. Eu não estou na condição de ficar só do lado de lá, não. Agora, eu estou atuando em benefício próprio. Esse lugar de fala agora é uma mulher de 60 a mais, né, que está falando. Eu gostei muito quando o doutor Eduardo trouxe toda essa questão dos nossos direitos, e acho assim que doutor Eduardo, o senhor falou rapidinho igual, esse medicamento é contraindicado no caso de dengue. Eu adoro te ouvir, né? E muito obrigado por trazer dessa forma. Eu gostaria de começar esse momento com vocês contando, né, uma pequena história para fazer a gente refletir. E agora a assistente social falando, o magistrado falou, né? Vamos falar de um outro olhar. Reza a lenda que havia, né, um certo reinado em que o soberano ele contratava um sábio para decifrar ali as suas questões. E esse sábio gozava de grandes privilégios, né? Ele se assentava com o rei na hora das refeições, ele tinha ali, né, os seus aposentos no Palácio Real, ele desfrutava de grandes benefícios. Mas a condição para ele ser o sábio ouvido pelo rei é que não poderia ter ninguém mais sábio que ele. E o que acontece? Tinha uns jovens que queriam desfrutar, pelo menos, de uma noite daqueles aposentos reais. E eles resolveram pregar uma peça naquele idoso que era um sábio. E essa sabedoria, nós sabemos que nenhuma sabedoria ela vem do nada. Não adianta você devorar todas as enciclopédias, ler tudo, porque a vivência conta demais. Conta ou não conta, gente? E aí esse jovem falou, havia uma vez ao ano uma festa em que o rei aceitava que o sábio fosse desafiado. E esse jovem teve uma brilhante ideia. Eu vou pegar um pássaro, isso acontecia em praça pública, né? E vou ficar com ele nas minhas mãos. Vou perguntar para o sábio, o que eu tenho nas minhas mãos? O sábio vai dizer, um pássaro. Eu vou perguntar, segunda pergunta. Ele podia ter 2 perguntas, eu esqueci de dizer. Aí ele falou, eu vou perguntar se o pássaro está vivo ou morto. Se ele falar que está vivo, eu quebro o pescocinho dele aqui, está morto, perdeu. Se ele falar que está morto, eu libero o pássaro, e o pássaro voa, ele perdeu. Pelo menos por uma noite, eu serei o sábio, né, que vai fazer a companhia para o rei. E aí, na hora do desafio, lá está o jovem com o pássaro com as 2 mãos para trás e perguntou, Senhor sábio, o que eu tenho nas minhas mãos? Com a sabedoria que ele tinha, ele respondeu, um pássaro. Aí ele falou, e agora a minha segunda e mais importante pergunta, o pássaro está vivo
ou o pássaro está morto? Que situação, hein, gente? Alguém tem uma ideia da saída dele? Ó, tem um voto aqui, falou que o pássaro estava vivo. Mas se ele falasse, o moço ia quebrar o pescocinho do pássaro. Aí ele respondeu: o pássaro está em suas mãos. Né? Aí uau! Isso é demais, né? Que sabedoria! Aí ele perguntou novamente: mas o pássaro está vivo ou está morto? Ele disse novamente: o pássaro está nas suas mãos. Mais uma vez, ele perguntou insistentemente: o pássaro está vivo ou está morto? E o nosso jovem colega já deu a resposta. Ele disse: a vida e a morte do pássaro está em suas mãos. Por que eu estou trazendo? Mas Maria Nilva, você vem aqui para contar uma historinha de passarinho vivo ou morto para mim? Gente, tem muitos direitos que está nas nossas mãos, usufruir ou não, e a gente deixa para lá. Às vezes a gente está deixando o pássaro da nossa liberdade ser estrangulado. Todo mundo gosta de passar a gente para trás. Eu já estou nessa fase de sobrinho falar assim: ah, tia, você ganha bem, você podia aplicar não sei o quê, tararã, dá ideias, deixa que eu resolvo isso para você. Vocês acreditam que a gente escuta isso? Sim, gente, a gente escuta. Olha só, o doutor Eduardo ele trouxe sobre os tipos de violência, que às vezes a gente nem sabe que é violência. Fala: não, você não pode dirigir, você não dá conta, que absurdo. A gente dirigiu 30, 40 anos, mas agora não pode, porque passou dos 60. Aliás, eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa história de melhoridade tem que mudar esse nome. Melhoridade para quem, cara pálida? A gente só vai ficando mais né, com dificuldade de locomoção. Quando a gente vai viajar, é uma mala para os remédios, outra mala para as roupas. Por que isso é melhor? É melhor para quem, pelo amor de Deus? Para a gente é que não é. Mas, quando eu falo... Gente, tem umas caras aqui que estão ótimas. Quando eu trouxe a proposta de falar sobre envelhecer com sabedoria, é tratar daquilo que a gente precisa pensar para que essa velhice não seja só sofrimento. Veja bem, existem estudos assim muito sérios que nos diz que o nosso cérebro entende que a gente está mais saudável ou mais velho. Fisicamente, o cérebro ele vai fazer essa leitura se a gente tem ou não pernas fortes. A capacidade da gente de se levantar e de se sentar, se a gente consegue fazer isso com mais facilidade, o cérebro da gente entende que a gente está mais jovem. E aí, ele gera uma produção de hormônio que dá mais disposição. Precisamos de ter sabedoria para lidar com isso. Quando eu falei de rede de apoio forte, gente, nós precisamos de se tornar pessoas sábias, que as pessoas querem estar com a gente, querem conversar com a gente. É muito triste pessoas que vão envelhecendo e vão ficando rabugento. Aqueles que ninguém aguenta ficar perto, porque só reclama, só reclama, só reclama. Ninguém consegue. Às vezes a gente até visita alguns familiares, mas você visita por obrigação. Porque a gente não pode abandonar afetivamente, né, doutor Eduardo? Mas a gente visita, mas a gente quer ir embora. Né? Porque não é agradável estar perto. A doutora Ana Beatriz é uma psiquiatra muito estudiosa. Ela é uma dessas que fala que sentar e levantar com mais destreza. Isso ajuda a gente a entender essa questão. O cérebro a falar que a gente está mais jovem ou não. Ela também disse que você ficar perto de uma pessoa que reclama muito
você fica tóxico, você fica intoxicada. É igual quando você come uma comida estragada. Falou que para meia hora de murmuração que você é submetido, você dependeria de, no mínimo, 4 horas para se livrar daquilo. E se o reclamador for a gente mesmo? Não sara, né, gente? Está tomando veneno todo dia, intoxicando com aquilo. A própria doutora Ana Beatriz, que eu vou referir aqui, ela diz que que a gratidão é uma das chaves para a saúde. Gente, eu não estou falando assim autoajuda, nem ajuda do alto, eu estou falando de ciência, de uma pesquisadora, de processos de envelhecimento. Então, não seja aquelas pessoas reclamonas, que todo mundo tem, né, desânimo de estar perto. Quando for alguém muito reclamador, não fique muito próximo. Fala, vamos mudar de assunto, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma árvore de ipê no meu jardim. Quando eu comprei o terreno, eu nem sabia que aquilo lá era ipê. Quando fomos construir a casa, tivemos que mudar a planta para o ipê caber lá no jardim. E eu sou tão apaixonada que eu sou muito inculta para escrever poesia. Mas eu escrevi uma para o meu ipê de tão maravilhoso. Uma colega leu, eu publiquei, e ela falou, Maria Nilva, como que você gosta de ipê? Isso cai a folha tudo, é uma sujeirada danada. Eu, apaixonada pelas flores, ela preocupada, né, com a limpeza. Qual que é mais importante para mim? Ter uma semana, 10 dias de um jardim maravilhoso, com aquelas... Ele é muito abundante nas flores. Gente, a gente rastela aquilo ali, vira adubo orgânico, né? Para que você está olhando na sua vida? Você está olhando para as flores do ipê, para aquela florada maravilhosa, ou você está olhando para as folhas que caem? E por falar em folhas que caem, a vida da gente, tem gente que fala, nossa, ninguém gosta de mim, ó vida, ó céus, ó tal. Né? Tem desse? Eu fui esquecido, eu fui abandonado. E isso pode acontecer em muitos casos. Mas você não pode se abandonar. Não pode se abandonar. E nem tudo que os outros falam é para a gente não pode pessoalizar tudo. Porque tem gente que é tão mal-humorado que te ofende mesmo. Mas ele ofenderia qualquer um que estivesse no seu lugar. Então, não é com você. Tem um versículo bíblico, eu não sei onde que fica, porque eu não sou muito boa nisso, mas diz assim, que um mandamento, o primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Logo, se você fala, eu não vivo sem o fulano, você está amando mais o fulano do que você. Né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Né? Tenha bons pensamentos. Tem gente que fala assim, outro dia recebi uma ligação, você viu aquela mulher, porque eu estava lá na Paraíba, que degolou o filho, autista, fez não sei o quê, esse mundo está perdido mesmo, não tem jeito. Quando falou isso, eu disse, eu gosto de pensar o contrário. Para cada mulher que chega no extremo e faz uma coisa dessa com o filho, existem 10.000 que tiraria o pão da boca, que morreria de fome para não deixar faltar nada para o seu filho. Por que eu vou ficar dando ibope para aquela uma que cometeu uma sandice e fez isso? Outra dica, consumam menos jornais, que lá é muito tóxico. Notícia ruim. Essa notícia da mulher que fez isso com o filho, ficou uns 3 dias na primeira página, ficou lá nos telejornais. Mas aquelas que levantam de madrugada, que organizam as coisas, que deixa a criancinha na creche, que trabalha o dia inteiro, que volta, abraça seu filho e diz, filho, eu te amo. Nenhuma não está nos telejornais.
E a gente precisa de começar esse auto-amor, esse autocuidado, se valorizando. Quer uma ideia boa de autocuidado? Vamos pensar aqui. Coisa boa, deliciosa nesse mundo é um escaldapés. Que você pode fazer um chá. Gente, todos esses chás calmantes são bons. De camomila, de erva cidreira, de alecrim. Os chás. Bota um pouquinho de sal grosso ali, enfia as pernas dentro de um balde, espera meia hora, vocês vão ver que delícia. Passa um creminho ali nos pés. Você está se cuidando, você está impedindo que as suas juntas enrijeçam, né? Ah, Maria Nilva, a academia é muito cara, como é que eu vou fazer para fortalecer os meus tornozelos? Gente, senta no banco, levanta o pé e começa, sabe? As pernas retas, começa a trabalhar. Se cuidem, se cuidem. Tá, eu estou chateado, eu estou largado, eu estou abandonado. Faz um chazinho gostoso e lembra, guarda na memória aquelas coisas que são boas. Se alguém violar os seus direitos, conta para nós. Para o comitê intersetorial, para o comitê gestor da terceira idade. Vocês não estarão mais sozinhos de agora em diante. Tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Judiciário. No Judiciário agora tem uma assistente social 60+, que vai estar ali de olho, doutora Lídia. Esse é um trabalho que eu gostaria de me dedicar integralmente, né? Violou seus direitos, te abandonou, pegou seu cartão, fez um financiamento, nem te contou. Isso é crime. Isso é crime, violência patrimonial. Te ofendeu com intenção de ofender, porque, gente, uma explosãozinha de vez em quando todo mundo tem. Mas quando isso acontece reiteradamente, repetidamente, isso é crime também. Quando começa, sabe aquela violência psicológica? Você não dá conta de mais nada, você não consegue fazer isso, não vou te levar porque você não consegue andar, você vai ficar para trás, tararã. Isso, você está muito feia, você está muito gorda. Gente, eu não estou magrinha, mas eu malho 3 vezes por semana para valer, tenho força física, e eu gosto muito de mim. E eu estou trazendo aqui para vocês... Eu estou trazendo aqui para vocês essas dicasinhas. Se olha no espelho e pensa, putz, eu estou legal. Né? É bacana. Goste do que dá para gostar, porque tem coisa que não dá para gostar, né? Mas goste, fala, nossa, hoje a minha pele está tão legal. Gente, esse shampoo fez muito bem para o meu cabelo. Comece a se curtir, né? Tem um programinha que não fica caro, e às vezes eu estou muito cansada daqui para minha casa, que eu moro lá no nem Trindade, nem Goiânia, e aí eu passo perto de 3 shoppings. O dia que o negócio foi muito tenso, tem umas cadeiras de massagem, quem conhece? Umas cadeiras que você senta, né? Você põe R$10 lá, agora até passa cartão. Gente, você dá uma relaxada tão boa. Não vale a pena guardar mágoas. Não vale a pena guardar raiva de ninguém. Eu não sei quem que falou isso, mas tem um filósofo aí que disse que guardar ódio é como tomar veneno todos os dias e esperar que o inimigo morra. O veneno fica com você. Então, vamos voltar nas dicas que eu dei. Autocuidado. Gente, tem uma coisa importante que eu não falei. Comunicação. Às vezes, você está precisando de uma companhia. Aí chega uma pessoa que poderia ser sua companhia. E sabe o que você faz? Você fala,
Ah, nem, eu fico aqui largado. Isso eu estou falando de pessoas que estão institucionalizadas, né? Eu fico aqui largado, ninguém se importa comigo, quando eu dava conta de fazer tudo e dar nas mãos, todo mundo me dava valor, não sei o quê. O que você está precisando? É de uma companhia. Você quer ir comprar uma roupa nova, porque vai ter um casamento, você cria uma companhia. Em vez de você falar, ao invés de você reclamar, você dizer, fulano, Maria Nilva, eu gosto tanto quando você me visita, você é tão legal. Vai ter uma festa junina, e eu gostaria de comprar um vestido, ou então vai ter um casamento. Que dia que você pode me levar? Você acha que você consegue? Lógico que na hora a pessoa vai dizer quero. A gente comunica errado. Nossa comunicação não é muito assertiva. E aí o que você está precisando, você não falou. Você reclamou, aí aquele um vai embora. Chega outro, você reclama para o outro. Eu fico aqui precisando comprar uma roupa, ninguém me leva, não sei mais o que. Gente, aprendam a fazer os pedidos. Sejam sedutoras, sedutores, fique bonzinho, sabe? Aprendam a fazer os pedidos. Ofendendo as pessoas, vocês não vão conseguir chegar onde gostariam de chegar. Não vão, isso vale para todo mundo. Veja bem, falar mal dos outros, isso afasta as pessoas. Porque se a Carmen chega lá e eu falo da Maria Nilva, a Carmen vai pensar, quando a Maria Nilva chegar, vai falar mal de mim. Procure dar valor nas coisas boas que as pessoas façam. Não fique guardando lixo emocional, lembrando de uma pessoa que te pegou um dinheiro emprestado 10 anos atrás e não pagou. Eu não sei quando que é o tempo que prescreve, mas se ainda der tempo, dá uma queixa. Se não der tempo, esquece. Esquece. Porque a violência psicológica, quando a gente alimenta ela, ela cresce. Vocês conhecem aquela história dos cachorros? Pessoal, quando tem um cachorro preto e um cachorro branco, bota para lutar. Alguém que é vizinho próximo sempre aposta no cachorro que vai ganhar. Depois perguntam para ele lá, como que você sabe qual cachorro que vai ganhar? Qual que é a resposta? Aquele que você alimenta mais. Oh, esse menino é bom? É aquele mesmo. Então, quem vai ganhar? Quem vai ganhar nessa batalha interior que nós travamos todos os dias? Da lamentação versus a gratidão. Vai ser aquele que a gente praticar mais. Se eu sou grata por tudo que fazem de bom comigo, eu não vai sobrar espaço no meu coração, nem na minha mente, para guardar as coisas ruins. Lixo a gente joga fora. A gente não guarda mágoa. A gente guarda dinheiro para comprar uma coisa legal que a gente está querendo. Né? Olha só. Alô, alô. Desligou aqui o microfone. Fala para ele. Bom, eu sou boa de gogó, boa de voz, vocês vão conseguir me ouvir aqui enquanto resolve. Olha só. Alô? As dicas que eu estou deixando para vocês. Alô? Amar o teu próximo como a ti. Vamos repetir para não esquecer. Amar ao próximo como a ti. De novo, amar ao próximo como a ti. Logo, eu não posso amar mais o meu filho, nem ao meu neto, nem ao meu companheiro ou companheira do que a mim mesma. Ninguém, gente, vocês já viram cama de casal ou cama dupla no hospital? Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis a gente vai estar sozinho. Vocês já viram caixão duplex? Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis somos nós por nós mesmos.
Certo, gente? Então, a gente não pode dar mais valor no outro do que em nós mesmos. O que que eu... Então tá, ó. Eu vou me cuidar, eu vou me amar e eu vou cultivar relacionamentos saudáveis. Eu vou cuidar disso, eu não vou ficar só reclamando, eu vou ser mais grato. E se eu tiver um problema que eu sinto que é um problema, que é um crime que estão cometendo contra mim, eu vou denunciar lá no comitê não vou falar terceira idade, como é que chama isso? Melhor idade. Aquela que não é melhor, mas estão dizendo que eu vou até acreditar. Né? Porque eu estou dizendo que a gente precisa de ter bons pensamentos. Outra coisa, gente, coisa desagradável de lidar com o idoso é idoso acumulador. Pelo amor de Deus, tem idoso que você não consegue se movimentar no quarto, na sala dele, porque ele vai guardando as lembrancinhas de aniversário, de casamento, e a gente fica velho. Como o doutor Eduardo, que me antecedeu, falou, que bom que a gente ficou velha, porque a gente não morreu jovem, né? Isso é um privilégio. Mas não fica guardando tranqueira, não. Vai liberando o destino. Tem uma roupa que não serve mais? Deixa para lá. Tem uma coisa que não dá mais? Vai liberando, vai liberando, vai liberando o destino. E, para finalizar, falando em não acumular, eu quero pedir para os meninos prepararem um videozinho, desligar a luz aqui. Tem como, Jackson? Para vocês verem um vídeo, essa moça, o nome dela é Cláudia Grande, essa senhora... E ela gravou um vídeo que fala, eu quero menos. Né? Para a gente ser feliz, as coisas que realmente trazem felicidade, gente, a gente não compra com dinheiro. Que é a família, que é o sorriso de uma criança, que é o sorriso de um amigo, que é jogar carta, que é jogar um dominó, que é jogar um xadrez. Aquilo que guarda para sempre, não é pago com dinheiro. Antes de me formar em serviço social, eu era da saúde, eu sou técnica de enfermagem. Eu nunca vi uma pessoa no leito de morte, quando sabe que vai morrer mesmo, reclamando. Por que eu não trabalhei mais? Por que eu não tive mais vestido? Por que eu não tive mais sapatos? Todos reclamam. Por que eu gastei tão pouco tempo com a minha família? Eu tinha que ter gastado mais tempo com a minha família. Por que eu não viajei mais? Por que eu não dancei mais? Por que eu não cantei mais? Por que eu não visitei mais os meus amigos? Então, vamos dar valor naquilo que realmente tem valor. E assim, eu quero pedir para passarem a Cláudia aqui para nós. Pode liberar.
Gostaram? Oi. Vocês estão lembrados da sabedoria da pessoa? Quem está lembrado? Quem guardou isso no coração? Né? Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Estão lembrados que ninguém vai cuidar tão bem de vocês quanto vocês mesmos? Se o crime, se acontecer de alguém te abandonar, de alguém pegar o seu cartão e gastar, isso é crime. Quem resolve crime é quem? A polícia, o judiciário, Ministério Público, Deus também. Né? É isso. Crime é outro povo que resolve. Não adianta a gente ficar guardando ódio. Autocuidado barato, escalda-pés. Bons relacionamentos, isso traz saúde. Rir com os amigos, dançar um forrozinho de vez em quando, sei lá o que vocês gostam de fazer. Ir para a igreja, cantar um louvor. Fazer aquilo que te agrada, porque aquilo que faz a gente grande, geralmente não são as coisas mais caras. E eu quero dizer para vocês que esse comitê gestor nasceu, e ele já nasceu forte. E nós não vamos deixar, mas nenhum que nos procurar na mão, sem ser atendido, sem ser encaminhado, sem ser cuidado. E, para finalizar, amar ao próximo como a... Gente, não ouvi. Só os que estão acordados. Amar ao próximo. Amar ao próximo. Não ame ninguém mais do que a você mesmo. Obrigada, gente. Alô? O microfone não está ajudando, né? Já cansaram. Eu imagino que vocês também estejam um pouquinho cansados, mas ainda nós temos uma palestra. Agora nós teremos a honra de ouvir o doutor Alexandre Bruno de Barros. Ele vai falar para nós sobre os crimes cometidos contra as pessoas idosas e seus impactos na sociedade. O doutor Alexandre é o delegado da Delegacia do Idoso. Então, seja muito bem-vindo, doutor. E vamos para a última palestra do nosso ciclo. Quero agradecer a todos, agradecer o convite, doutora, pessoa na qual eu agradeço a presença de todos vocês. Quero fazer como o doutor Eduardo fez. Ele acabou de me falar ali, saiu para uma situação de emergência, mas se eu for falar aqui tecnicamente para vocês, vai ser uma coisa cansativa, de forma que nós vamos fazer um bate-papo aqui, vamos fazer de uma forma que seja mais simples possível para que vocês compreendam. Eu sou delegado de polícia há mais de 15 anos, fui delegado de polícia no estado de Minas Gerais, agora delegado de polícia em Goiás, sou goianiense. Com o crime organizado, eu trabalhei durante 13 anos, cansei da matéria e, por duas razões, eu resolvi assumir a pasta que é atinente à especialidade em atendimento ao idoso e também à pessoa com deficiência. Primeira delas, eu sou o 10º filho de 10. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, então o objetivo do casal, da minha mãe e do meu pai, eram 12 filhos. Eu fui o último. Estão todos vivos, tenho meus irmãos, 7 deles já idosos, tenho o privilégio de tê-los todos vivos, com saúde, graças a Deus, e também porque a Delegacia do Idoso é muito próxima à casa da minha mãe. Então, minha mãe, com 91 anos e 11 meses, há 7 meses atrás, amanhã faz 7 meses, eu perdi a minha mãe. Mas a escolha foi por isso. Então, não foi por vaidade, não foi por nada relacionado a rendimento, por exemplo, mas foi por amor. Então, a Delegacia do Idoso está localizada ali no setor universitário, ao lado do Hospital Goiânia Leste e atrás da Cical. Lá está de portas abertas para receber vocês, naquilo que vocês demandarem.
Eu quero dizer para vocês que 70% dos atendimentos na delegacia do idoso está envolvendo questão social. Aquilo que o doutor Eduardo falou aqui, muito mais do que os crimes praticados contra os idosos. Não que não exista, existe sim, e a cada ano que se passa, nós temos estatísticas demonstrando que o aumento dos crimes praticados contra o idoso supera 100%. Para vocês terem uma ideia, o Disque 100, que é o Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que atende essas ocorrências em nível de Brasil, recebeu mais de 300 mil ligações informando sobre os crimes praticados com os idosos. E quais crimes são esses? Eles podem, lá dentro do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 2003, que regulamentou o artigo 230 da Constituição Federal, de uma forma geral, ela veio para garantir esses direitos e criar os tipos penais relacionados a essas práticas criminosas, delitivas, contra a população idosa. A lei é uma lei extremamente moderna, é uma lei garantista, é uma lei garantista no sentido de efetivar e concretizar os direitos que cada um de vocês tem, bem como ela é punitivista quando se fala dos crimes praticados contra os idosos. Lá no artigo 96 em diante, até o 108, o 110, nós temos os tipos penais relacionados às práticas delitivas relacionadas ao idoso. Nós podemos classificar eles em alguns grupos. Nós temos os crimes relacionados à violência física, nós temos os crimes relacionados à violência psicológica, nós temos os crimes relacionados a certas negligências, nós temos os crimes de violência patrimonial, nós temos os crimes de violência institucional. Dentro de cada um desses crimes, nós temos penas. Na minha opinião, enquanto operador do direito, enquanto membro da segurança pública, as penas são extremamente baixas, elas são pífias. E se nós formos levar em consideração a teoria econômica do direito, em que o pensador dessa teoria, que é um norte-americano, ele diz que o crime compensa, especialmente em países em desenvolvimento como o nosso, Brasil, ele não está mentindo. Por quê? Porque nós temos penas pífias para algumas práticas delitivas, penas menores, e isso serve de estímulo para quem pratica esse crime a continuar praticando, uma vez que, no máximo, ele vai pegar uma pena restritiva de direito, ele vai responder em liberdade durante o trâmite da investigação e durante o trâmite da instrução processual, quem pratica o crime. Olha que eu não estou falando ainda dos crimes e que nós vamos falar rapidinho, para não ser muito técnico, para não demorar também. Estou vendo que tem um lanche esperando vocês ali, uma mesa bonita. Daqui a pouco vocês vão se deliciar. E também porque compensa? Porque o lucro obtido com a prática delitiva, ele é rápido. O custo-benefício de quem pratica o crime, ele é extremamente reduzido. Então, ele traz para o agente delitivo valores reais para que ele, por exemplo, abandone o mercado formal para então praticar os crimes. Dentro desses crimes, nós temos os crimes de maus-tratos. Que crime de maus-tratos existe? Aí eu vou falar da pena. O maus-tratos, no caput do artigo 99, ele traz uma pena extremamente reduzida, que é de 1 a 3 anos de detenção. Vai preso? Nesse caso, não vai preso. Ele vai pegar, no máximo, uma pena restritiva de direito. Mas, dentro do próprio tipo penal, existem qualificadoras, que é o crime de maus-tratos em que há a prática que provoca lesão corporal no idoso. A pena já aumenta mais um pouco. E tem aquele de maus-tratos que esse maus-tratos vai provocar lesão e essa lesão vai provocar a morte do idoso. A pena é, no máximo, até 12 anos. Enquanto, lá no Código Penal, a gente vai verificar a questão do homicídio, hoje a pena pode chegar até 40 anos. Se nós formos comparar isso em relação ao idoso, a gente está percebendo, e é evidente isso, que a pena é extremamente baixa.
Então, quem pratica violência, o maus tratos com o idoso, normalmente é o familiar, normalmente é o parente, é o filho que pratica em relação à mãe ou pai já idoso, são os netos, ou então as próprias cuidadoras. As próprias cuidadoras. Ou os cuidadores. Isso acontece muito. E o pior de tudo é que esse crime, normalmente, ele acontece entre 4 paredes. Você não tem ali toda a estrutura, nem toda a família, e nós estamos falando de pessoas hipossuficientes, pessoas hipervulneráveis, nem sempre os familiares têm a condição de montar uma estrutura de filmagens para verificar essa prática delitiva. O idoso tem a pele muito sensível, e facilmente ele fica com marcas, com lesões. E as pessoas, não, foi só transportá-lo da cadeira de roda para o banheiro que aconteceu isso. Quando, na verdade, estão sendo lesionados mesmo. Quando, na verdade, estão sendo maltratados mesmo. E aí, porque esse crime acontece às ocultas, a informação do delito não chega até a Polícia Civil, não chega até o Ministério Público, não chega até a Defensoria Pública, não chega até o Judiciário. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero estimular vocês a denunciar, a noticiar essa prática delitiva. Eu sei que muitos de vocês chegam numa determinada idade que, às vezes, é acometido por uma doença, né, um Alzheimer, né, e não tem condições de se expressar. E aí vocês, mais novos que estão aqui, vocês que têm consciência disso, difunda, procure tomar mais ciência sobre isso. Isso tem acontecido muito, e cada dia mais vai acontecer mais e mais. Eu tenho o privilégio de fazer parte da instituição Polícia Civil, aqui no estado de Goiás, em que há uma preocupação em estar divulgando o que tem acontecido dentro da delegacia para estimular. Nós estamos aqui com a reportagem ali da TV Serra Dourada, que divulga sobre essas situações, para que o idoso tome ciência disso e possa conscientizar para saber que existe, sim, polícia que cuida do seu caso. E olha que eu sou, modéstia à parte, eu sou um pouco severo no que se refere às pessoas que praticam esse tipo de crime. E não só isso, às vezes o idoso está internado numa casa de grande permanência e que lá acontece dele ser maltratado. É a violência institucional. A Delegacia do Idoso hoje ela faz visitas semanais em vários abrigos. Para quê? Para verificar se realmente estão sendo cumpridos esses deveres, para ver se realmente o idoso está sendo bem tratado. Isso é uma preocupação grande e iminente que nós temos que tomar pé dela para que seja efetivada. Políticas, eu disse aqui que a questão do idoso ela é muito mais social do que jurídica, mas os órgãos de cunho jurídico e os órgãos de cunho político e as instituições privadas precisam integrar-se para que alguma coisa diferente seja feita. Por isso a importância desse tipo de congresso, esse tipo de fórum, para nós conscientizarmos as pessoas da importância do que são vocês. Afinal de contas, eu não seria delegado de polícia se a minha mãe não tivesse bem criado. A minha mãe deu um tratamento privilegiado para todos nós filhos, e quando meu pai faleceu, era odontólogo, nós passamos por dificuldades. Eu vim de um lar humilde, nós viemos lá de baixo. Se não fosse o exemplo da minha mãe e dos meus irmãos mais velhos, eu talvez não estaria aqui discursando para vocês, falando sobre os crimes que estão elencados na Lei 10.741. Fui criado na Vila Nova, eu costumo brincar que na Vila Nova é o Brooklyn. Eu tinha amizades que, às vezes, não iriam me levar para um bom caminho. Mas a minha mãe foi a líder, a diretora, em pegar nas nossas mãos e fazer com que tivéssemos um bom e um sucesso nas nossas vidas. Tem irmão que é procurador, eu tenho irmão que é professor, eu tenho irmão que é administrador de empresas, que é psicólogo, né, que tem um patrimônio
razoável, porque nós fomos bem criados. E se nós não retribuirmos a vocês essa boa criação, nós estaremos sendo injustos e egoístas. E para isso existe lei que pune cada um daqueles que querem praticar ou que praticam crimes contra vocês. Existe o crime de exploração financeira. Você, às vezes, não tem condição de ir até o banco para receber. Você faz uma procuração, passa para o seu filho, ou para o seu esposo, ou para o seu neto, e o seu neto passa, e essas pessoas que você confiou, passa a desviar o seu dinheiro. Quando você vai abrir os olhos, e a maioria recebe quase que um salário mínimo, quando você vai abrir os olhos, você está recebendo apenas 200, 300 reais, que não dá para comprar nenhum medicamento que você toma. E isso é crime. E o crime de pena, nesse sentido, razoável, de 1 a 5 anos. Existem não só esse tipo de crime, existe o crime crimes contra a liberdade sexual do idoso. Às vezes o idoso está lá como cadeirante, às vezes o idoso está lá inconsciente, não dá conta de expressar a sua vontade mais, ele é abusado sexualmente. Eu atendo isso direto na delegacia. A pena é mais gravosa. O buraco da realidade é muito mais embaixo. E eu só vou conseguir tampar esse buraco, nós, da segurança pública, o pessoal do Ministério Público, do Judiciário, as pessoas que estão vinculadas nesse tratamento ao idoso, só vai conseguir combater isso se você falar. Se você confiar nessas instituições. Se você buscar respostas nesse direcionar. Porque aí nós poderemos tomar efetivamente providências para que isso pare de acontecer. É claro que nós não vamos conseguir, do dia para a noite, zerar a prática delitiva. Claro que não. Claro que não. Na medida que a sociedade vai se modernizando, né, até chegar nesse momento contemporâneo, até chegar a essa situação que nós estamos, ela passa por várias situações, e essas várias situações têm aspectos positivos e negativos. O negativo de tudo isso é que no Brasil, infelizmente, nós não estamos preparados para lidar com a pessoa que tem de 60 acima de 60 anos. Nós não estamos culturalmente preparados, com raríssimas exceções, eu faço parte dessa família, em bem cuidar da pessoa idosa. Você lutou a vida toda, você bem criou seus filhos, você fez tudo por eles, e eles viram as costas para vocês. Os seus filhos, os seus netos, o seu cônjuge. A minha antecessora foi muito feliz, né, em dizer que nós mesmos é que temos que cuidar daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. Se você for precisar de alguém, saiba que dificilmente essa pessoa aprendeu o maior de todos os mandamentos, o segundo maior deles, que é amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito complicado, isso é difícil. Mas se nós buscarmos entender o que é o direito do idoso, o que você precisa, o que você necessita, nós vamos começar a dar um passo atrás do outro, no sentido de melhorar essa situação. No sentido de garantir a vocês um envelhecimento saudável. É claro que nós, cada um de nós nascemos já caminhando para a morte. Nós já nascemos caminhando para a morte. Mas esse nascer caminhando para a morte, nós podemos fazê-lo de uma forma muito mais qualificada, de uma forma muito mais tranquila, se nós, por exemplo, conhecermos o direito do próximo, o meu direito, e todos ali nessa convivência social, porque o ser humano, ele não consegue levar uma vida de ermitão, de ficar a vida toda sozinho, mas ele precisa do outro para sobreviver. E é nessa sobrevivência, dessa idade em que vocês estão, e é uma idade maravilhosa, eu olho no rostinho de cada um de vocês aqui, né, e me vem à memória a minha mãe, de cada um de vocês saber que existem pessoas preocupadas com vocês. Eu, enquanto delegado de polícia, me coloco à disposição de vocês. Eu vou entregar para os organizadores do evento aqui, para o Jackson, o meu telefone funcional, o telefone da delegacia. É uma delegacia que hoje tem uma equipe multidisciplinar. Eu, graças a Deus, eu fui um dos precursores
para criar esse grupo multidisciplinar, que é um grupo composto por psicólogo, assistente social e policiais. Então, naqueles crimes que são os que mais acontecem, e agora, já partindo para o final, são os crimes contra a honra do idoso, em que um parente chega e xinga, e profere palavras que vão afetar a sua honra, que vão afetar o seu psicológico, né? Aí nós temos a injúria qualificada, o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que a pena também é de reclusão, punido com 3 anos, né? Esse dá muito flagrante na delegacia, assim como maus tratos. A equipe multidisciplinar vai fazer o quê? Vai chamar o idoso, vai chamar o familiar do idoso e vai chamar o ofensor. E vai tentar fazer ali uma composição. E, normalmente, isso dá certo. Se não houver punição, se não houver composição, punição depois. Mas tem funcionado. Eu quero dizer para vocês, convidar vocês a acreditar nessas instituições, a acreditar na Polícia Civil. Nós estamos ali à disposição de vocês, e o juiz, doutor Eduardo Pérez, foi muito feliz aqui em dizer que nós somos operadores do direito 24 horas por dia. Se você não me encontrar das 8 às 18 na delegacia, você vai encontrar um plantão funcionando. E eu vou ter o maior prazer depois de conhecer os senhores e as senhoras, para nós efetivamente fazermos justiça, aplicarmos o direito penal. O direito penal ele é mínimo, ele é fragmentário, ele só age depois que outros ramos do direito não conseguem agir, mas ele age. Ele age e age com rigor, da forma em que tem que ser feito. E aí eu convido vocês também a se movimentarem no sentido da gente levar aos nossos congressistas para que haja uma mudança na questão das penas aplicadas, para a gente elevar essas penas aplicadas, para a gente transformar isso, porque o direito penal, ele tem esse aspecto, né, de ser o ramo do direito que busca trazer para os autos a verdade real, dentro do processo penal, mas que essa verdade real seja de fato aplicada. E aí nós temos na pena a questão do efeito profilático. Se você prender, por exemplo, que isso já aconteceu na delegacia, uma pessoa que maltratou a sua mãe, causando-lhe lesão corporal, e nessa situação interpretei como crime de tortura, a mãe quebrou o braço, deixou a mãe 5 dias lá com o braço quebrado, sentindo dores, não fosse os vizinhos, só morava ela e a mãe, não fosse os vizinhos para noticiar esse fato, talvez essa idosa teria perdido a vida. Ali naquela situação, aquela mulher nunca tinha sido presa, e ela foi presa. O efeito profilático dessa prisão para ela, com toda certeza, funcionou. Tanto é que a equipe multidisciplinar regressou até a casa deles e viu que a casa estava organizada, ela estava bem tratando a mãe, foi contratada uma cuidadora, e aquela situação mudou. Se você estiver passando por essa situação, ou qualquer um dos crimes que eu citei aqui, nós estamos à disposição para bem atendê-los. Se vocês quiserem, através dos organizadores do evento, marcar uma visita lá na Delegacia do Idoso para vocês conhecerem, né? Aqui eu quero agradecer o deputado Quirino, que é da pasta dos idosos, nos ajudou na reforma da delegacia, cuidando da acessibilidade da delegacia, para bem receber vocês. Vocês vão chegar lá, vocês vão tomar um cafezinho mineiro, lá tem um café mineiro. Eu fiquei 5 anos lá em Minas e aprendi a tomar o café de Minas, o nosso parece muito, mas o de lá vem direto de lá para nós. Então, a gente tem o privilégio de servir um cafezinho de Minas Gerais para vocês. Não, vai ter um pãozinho de queijo, tem. Vai ter um pãozinho de queijo. Aí é só avisar para a gente fazer mais, né, deputado? A gente fazer mais para vocês se deliciarem disso tudo. Pessoal, eu quero aqui finalizar as minhas palavras dizendo para vocês que vocês não são esquecidos. Talvez vocês foram esquecidos por algum familiar de vocês, por um parente de vocês, por alguém que amou, que você amou ou que você ama ainda. Mas que eu, enquanto delegado de polícia, a Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, né, as instituições privadas, estamos à disposição para bem atendê-los, para efetivar os seus direitos,
vocês não estão só nessa caminhada. Quero agradecer a oportunidade, né, e dizer para vocês que o nosso Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, e eu sou cristão também, além de delegado de polícia, eu sou pastor evangélico, quero dizer para vocês que, a partir de agora, vocês estão em minhas orações. Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês, abençoar os organizadores do evento, e me colocar à disposição de vocês para perguntas, para aquilo que vocês precisarem. Não sendo aqui, estou à disposição na delegacia. Obrigado. Pessoal, vamos aqui já caminhando para o final. Mas, assim, antes da gente fazer os agradecimentos, primeiro eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguns dos palestrantes já... O doutor Eduardo já não está mais aqui, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Maria Nilva ou para o doutor Alexandre, que ainda está aqui, tá? É só levantar a mão que a gente leva o microfone. Você quer falar? Eu gostaria de perguntar ao delegado, doutor Alexandre, a questão de golpes na internet, como é que a gente faz para não cair? E se cair, como é que faz para sair? Excelente pergunta, excelente pergunta. E essa eu acho que é uma dúvida de muitos de vocês, né? Vocês são considerados, não entenda isso como uma ofensa, mas vocês são considerados alvos fáceis de estelionatários. Por quê? Porque vocês, através da criação que vocês receberam, né, uma criação baseada na boa-fé, né, de bem receber as pessoas, confia facilmente. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que quase todos de vocês aqui têm um LOAS, ou têm uma aposentadoria pelo INSS, e essas pessoas, esses estelionatários, têm descoberto, através de falhas dos sistemas do INSS e de outras instituições que pagam a aposentadoria, né, que pagam os proventos, têm tido acesso a esses cadastros. Com acesso a esses cadastros, eles descobrem o seu endereço, e depois do seu endereço, descobre o seu CPF, e do seu CPF descobre o telefone, e acaba te ligando. Esse estelionatário vai prometer para você o lucro fácil. Fala, tem um dinheiro seu aqui, depositado, você precisa de me fornecer o seu CPF ou a sua senha para que eu faça um plus bancário aqui para que esse dinheiro seja depositado na sua conta. E você, às vezes, achando que aquele dinheiro realmente é seu, cresce os olhinhos e vai passar a senha para esse cidadão. Isso acontece demais. Ou então, o sujeito, você está na agência bancária, não consegue acessar a máquina da agência, o sujeito verifica a sua senha, te dá um cartão que não é o seu, mas parecido com o seu, você só vai descobrir depois, quando vai tentar sacar algum dinheiro, e não consegue sacar porque aquele cartão é outro. Aí, quando você vai abrir os olhos para verificar o que aconteceu na sua conta, ele fez vários empréstimos bancários em seu nome e lucrou facilmente com o seu benefício. E outra coisa, ele cria um cartão de crédito e começa a fazer compras no seu nome. Quando você vai ver, já acabou com o seu crédito todinho. Existe solução para esse problema? Existe, existe. Demora, mas existe. A Polícia Civil está equipada. Hoje, não só a Delegacia do Idoso faz esse tipo de investigação, mas todas as delegacias do Estado de Goiás fazem esse tipo de investigação, a depender do local do crime. Se você mora no setor universitário, por exemplo, aí tem a Delegacia do Idoso e tem o 9º DP para poder fazer essa investigação. Vocês podem perguntar, delegado, o que eu posso fazer para diminuir essa questão dos golpes? Primeira coisa que você tem que saber, o banco jamais vai te ligar para falar com você, para dizer para você que você tem algum empréstimo, alguma margem de empréstimo. O INSS jamais vai te ligar para dizer para você que você tem um dinheiro que foi reservado para você, você tem uma margem de empréstimo legal, jamais o INSS vai te ligar. O banco também não vai te ligar para você fazer um recadastramento. Quem é servidor público aqui, do município e do Estado e da União,
ou pensionista de alguém que era servidor público, sabe que todo ano tem que fazer aquela prova de vida. Tem que ir lá, tem que fazer a prova de vida. Então, o que os marginais, os criminosos estão fazendo agora? Ele está te ligando e falando, não, manda só sua foto, que vai ser feito o seu recadastramento. Aquela foto é o que ele precisa para poder fazer um empréstimo no seu nome. E aí você não vai conseguir fazer o recadastramento. O recadastramento é pessoal, só com a foto. Ele faz o empréstimo. Então, não mande foto sob hipótese nenhuma, não forneça os seus dados pessoais ou a sua senha por telefone, só presente na agência bancária. Se por acaso, dentro da agência bancária, você for vítima de um golpe, o direito lhe garante o ressarcimento total, integral, daquilo que você levou como prejuízo, beleza? Só dentro da agência bancária. Se não for dentro da agência bancária, você vai ter que procurar a polícia, para a polícia fazer a investigação, tentar localizar o sujeito, para então você ver o seu dinheiro de volta, o que é dificílimo, tá? É difícil. Normalmente o cidadão saca ou passa para laranjas. Pois não. Eu estou entendendo ele. Tá. Foi dentro da Caixa Econômica? Foi dentro da Caixa Econômica que aconteceu? Hã? Agibank, tá. Mas o senhor fez dentro da agência ou fez nesse lugar? Tá. O seu caso aí, por exemplo, é um caso de registrar a ocorrência para, então, ser feita a investigação. A delegacia do idoso e do deficiente está à disposição, se o senhor quiser ir lá. Tem um 9º DP também, para poder ser feita essa investigação. Está mais ligado a um distrito do que a própria delegacia do idoso. O senhor mora onde? Ah, tá. O senhor vai procurar o 22º DP, tá? 22º DP. O delegado vai te atender e vai te dar todas as orientações. Tá me cheirando um golpe aí, alguém te fez. E é interessante, pessoal, o seguinte, o bandido, o estelionatário, vai mexer com o seu tino para o lucro, de ter o dinheiro. Você faz o empréstimo, cai lá na sua conta, está ótimo. Só que você esquece que vem parcelas depois. E essas parcelas, normalmente, têm juros exacerbantes, exagerados, e que vai comprometer o seu salário. E que é, no máximo, esses 30%. Mais alguma pergunta, pessoal? Já tinham feito operação na banca. Desespero. Aí a menina pegou a gerente pegou e falou que ia ressarcir para mim, né? Uhum. E graças a Deus eu consegui. Ressarciu? Porque assim, o dia que eu voltei, ela falou assim, não arrumou ainda. Eu falei, eu vou registrar, eu vou entrar na justiça. Isso. Porque o erro do banco foi do banco, de não ter me cancelado o cartão. Uhum. Eu falei, como é que eu vou fazer? Vou pagar uma conta dos outros? Eu fiquei sabendo que ela estava devendo. Qual que é o nome da senhora? Lucília. Mas, graças pessoal, a Deus, eu consegui, os documentos também consegui depois. Importante isso aqui, para finalizar. Dona Lucília me deu
trouxe um caso concreto, que ela vivenciou há pouco tempo. Ela foi na agência bancária, dentro da agência bancária, ela quis fazer uma renovação de empréstimo. Bem provavelmente, ela deve ter feito o CDC, que você faz direto na máquina. Você pode renovar ele. Eu não sugiro ninguém a fazer, né? Eu conheço o mínimo de direito financeiro, direito bancário, mas eu sei que aquilo ali é exacerbante, o juro ali é exagerado. Ela fez, tinha alguém dentro da agência bancária que estava vigiando ela. Ela saiu, eles sequestraram ela, pegaram a bolsa dela, dentro da bolsa tinha um cartão e tinha a senha. Também, pelo amor que vocês têm em Deus, não anda com a senha anotada, não. Tenta memorizar, se você não conseguir memorizar, passa para alguém de confiança, isso. Ela só conseguiu ser ressarcida por quê? Porque ela fez a operação dentro do banco. Tá? Então, é importante vocês fazerem dentro do banco, ok? E em relação ao crime da senhora, bem provavelmente está sendo investigado, não é lá na nossa delegacia, eu só investigo os crimes que estão no Estatuto do Idoso. Ah, tá. Jardim Curitiba. Ótimo. Ah, sim, pois não. Tem alguém online ali que quer fazer uma pergunta, vamos ver. E quando uma filha faz... Deixa só a pessoa lá no deixa. fazer a pergunta, agora a senhora faz, tá Então bom? tá, então, certo. Porque eu quero despachar logo isso. Não entendi a pergunta dele. Qual? Ah, do judiciário. A demora no processo das pessoas idosas, ela é enorme, a demora é muito grande. Na teoria dizem que tem celeridade, mas não é verdade. Quem está fazendo a pergunta? Como é que elas vão dar uma solução para isso? Alguém do judiciário? Que queira responder? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Ele disse que a celeridade que deve acontecer nos processos judiciários, ele só ouve falar, que ele não vê isso na prática. Você vai responder? Isso, sim. Microfone. A resposta vai vir aqui, ó. Oi, Jacques. Boa tarde. Eu não consigo visualizar o nome do senhor, mas obrigado pela pergunta. O que acontece? O tribunal, né, está criando, né, criou a Central de Atendimento à Pessoa Idosa. Então, a Central de Atendimento à Pessoa Idosa, ela será responsável por buscar agilidade na conclusão dos processos em tramitação que envolvam a pessoa idosa. Então, seja processos que já estão em tramitação, ou casos que vocês tenham, né, ou a pessoa idosa que vocês conheçam tenham, para buscar a orientação do judiciário, poderão procurar essa Central de Atendimento à Pessoa Idosa por meio desse telefone ou pelo WhatsApp, que é o 3018-6108. Então, a Central está sendo criada exatamente para a gente buscar a celeridade processual sobre os casos que envolvem a pessoa idosa. Então, agora nós vamos realizar diversos mutirões envolvendo conciliação, julgamento, outras ações que envolvam, né, e que venham promover a celeridade processual que envolva a pessoa idosa, tá bom? Vai dar certo, eu espero o contato do senhor na Central. Mais alguma pergunta, pessoal? Ela me fez a pergunta aqui. Eu respondi, questão de exploração financeira. Essa senhora me fez uma pergunta, porque a filha fez um empréstimo de R$10 mil no nome dela, sem a autorização dela. Isso é exploração financeira. Ótimo. Isso é exploração financeira. A Delegacia do Idoso está lá à disposição da senhora, para a senhora nos procurar, narrar esse fato, nós vamos intimar ela para que ela restitua esse valor para a senhora. Né? Aí já caracteriza o abandono também. Não, mas a polícia acha, só pode ter certeza. Nós somos especialistas em achar. Oi. Gente, então, vamos, assim, ir para o final mesmo, né? Agradecer mais uma vez.
Agradecer a presença de todos, a presença dos palestrantes, dos colaboradores, do pessoal da EJUG, os meninos que estavam aqui sempre com a gente, os colegas que estavam fazendo a tradução. E, mais uma vez, informar para vocês sobre o número, né, da nossa central de atendimento, que é o 3018-6108. Ela estará localizada aqui no térreo do Tribunal de Justiça. Teremos uma equipe especializada para fazer o atendimento de vocês. Tá? Então, qualquer problema, não hesitem. E, como o Jacques já trouxe também, essa central, por meio dela, nós vamos procurar dar agilidade aos processos dos idosos. Ok? Agora, nós vamos pedir outra coisa, gente, que, como assim, tem um certo desnível aqui dentro, nós vamos servir o lanche, mas a gente pede que vocês permaneçam nos lugares. Quem não tiver dificuldade pode até ir, mas eu acho assim, para não gerar tumulto, muita gente tem dificuldade de se locomover, teve uma pessoa que caiu no início, então nós vamos levar o lanche até vocês, combinado? E aí, depois, na hora de sair, a gente também vai verificar aqui qual é a van que está mais próxima para saber qual o pessoal que vai sair primeiro. Tá bom? Para que a gente não tenha nenhuma intercorrência negativa aqui no meio. Ok? Muito obrigada a todos vocês e um bom retorno para casa depois do nosso lanche. Tá bom? Oi, gente. Nós recebemos aqui, muito gentilmente, da Ângela e da Luciana, umas cartilhas e o Estatuto do Idoso. Meninas, obrigada. Nós vamos entregar para as instituições, tá? Aqui está a cartilha da pessoa idosa e o Estatuto. Nós vamos entregar em todas as instituições, tá certo? Obrigada. A oficina é finalizada e agora na tela a fachada do TJGO, em traços suaves e no estilo de marca d'água, onde está sobreposta a logomarca da EJUG, Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Fim da audiodescrição.